Boa tarde, pessoal. Estamos de volta aqui, né, com o testemunho do Gustavo, meu esposo, sobre o Guillain-Barré. Eu sei que esse testemunho vai impactar muitas vidas, então compartilha, curte. Boa tarde, amiga. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Gael. Ai, que coisa Hoje fofa, ele quis gente. participar, gente. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, Gu. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Eu confesso que eu fiquei impactada, né? Porque a gente vê o Gu hoje, a gente nunca imaginou que ele passou por tudo isso, Sim. né? E assim, é tremendo, por muito menos, como eu tinha falado, né? Muita gente já joga a toalha, como diz, É verdade. né? E reclama demais. Então, assim, eu tô impactada mesmo. E eu acho que muitas vidas vai refletir como a gente reclama demais, murmura demais. Sim. Às vezes Desiste, né? Então, Joga a toalha. tá sendo tremendo mesmo o seu testemunho. E eu tenho certeza que muitas vidas já vão estar refletindo sobre isso. Sim. Né? E a gente parando naquela parte, né? Que a parte foi lá no hospital, que se você ficou na parte da janela, que eu acho que isso também foi muito bom nesse tempo, né? E, então pode continuar com essa coisa. Eu tô muito interessada, gente. Você nem imagina. Vamos lá. Então, assim, e aí eu pedi pra ela chegar bem cedo, né? Liguei pra ela na quinta-feira à noite. Falei, olha, chega aqui amanhã muito cedo, porque o médico passa 5h30, 6 horas da manhã. Falei, mas não atrasem, Patrícia, porque eu não aguento mais ficar aqui. 5h30, viu, gente? E eu sei que ela chegou no horário, chegou bem cedo. 5h30. E justo aquele dia, o médico, o meu amigo não vinha, né? Ele só errou o horário, né? Das 5h30 ele chegou às 5 da tarde. Ah, tá, mudou só. Pouca coisa, né, de atraso. Mas eu lembro que, assim, a hora que ela chegou, eu falei, olha, amor, eu só quero tomar um banho, porque eu quero ir bem pra casa e tal. Mesmo com tudo, né, assim, eu não comia direito, mas por conta da medicação, então eu comi muito mal aquela semana, tava muito fraco. E aí, a hora que ela chegou, eu falei, olha, só me ajuda aqui, tinha uma cadeira ali de banho. Falei pra ela, só me ajuda, porque eu queria tomar um banho, eu queria ir embora pra casa tomar do banho. Sim. Aí ela falou, mas Gustavo, como que eu vou te ajudar? Eu tava pesado, então com toda essa altura. Ela falou, eu não consigo, vou chamar as enfermeiras. Eu falei, não, só põe a cadeira aqui e me ajuda. E aí, a hora que eu tava na cama assim, falei, só segura minha mão. Aí eu desci, fiquei em pé, e aí ela ficou sem reação, né? Não sabia o que fazer, tipo, e agora? Sim. Como que você tá de pé e tal? E aí eu peguei e falei assim, não, é uma surpresa, né? Então, e aquela noite, na noite passada, quando eu fiquei naquela janela, ali eu vi o cuidado de Deus em todo o percurso, né? Então, assim, independente de parte financeira, das preocupações que eu tinha passado ali, já fazia quase 30 dias, né, que eu estava naquela situação, mas assim, e aí vai passando um filme na sua cabeça, né, desde a amiga que no dia que eu liguei, ela estava de plantão, e o médico que estava, a pessoa que me levou, que cuidou de mim sem me conhecer, o motorista do Uber, né, então assim, você vai vendo todos os cuidados. Sim, né, então, detalhe, né? todos os detalhes, e assim, fé a gente tem, mas quando você passa por um problema nessa magnitude assim, você vê que às vezes você não tem de fato a fé, né? Então a gente vê e fala, poxa, não, eu tenho fé, sim, eu creio em Deus, né? Eu vou passar, eu vou fazer, mas a hora que é com a gente, a gente não tem toda essa força. Verdade, né? Eu então... entendo que Deus me ensinou sobre isso também. Então, mas, bem difícil, né? Sim. Então, quando é no amiguinho, quando é no vizinho, né? É fácil a gente falar para ele, não, tenha fé, não, tenha fé, vai dar tudo certo. Firme, mas, não, Deus está contigo. Mas quando a gente vê que é com a gente, dentro da nossa casa, família, né? aí você precisa isso, mesmo, de fato, provar dessa fé, né? Então, assim, fácil. E aí começou, e aí aquele dia, ele demorou demais, se eu não me engano, ele chegou, já era quase meio-dia, o médico não pôde ir, mas foi assim, foi um momento estressante, porque eu sou muito ansioso, né, quem me conhece sabe, às vezes eu brinco que minha filha fala, poxa, Duda, né, você não consegue esperar 5 minutos, filha, mas então tem a quem puxar, né, porque o pai também não consegue. E eu lá segurando tudo isso e com sono ainda, eu lembro que né? veio o café da manhã. E aí eu falei, não vou tomar café porque eu não tô bem, vou passar mal. E a Patrícia, amor, você precisa comer e tal.
E aí eu fui, tomei o banho, né? Então ela me levou ali até o banheiro, fiquei de pé no banheiro, tomei o meu banho de pé, claro que ela me ajudou, e assim, eu não tinha... É um grande avanço, já né? era. Gustavo? Então assim, Porque se eu falar de pra pé. vocês que eu estava sentindo as minhas pernas, era mentira, Sim. né? Então, Mas é um avanço. mas já, elas me né? deixaram de pé. Mas Então, o prognóstico dele era, pelo nível que chegou, ele poderia voltar aos movimentos em até um ano, pelo menos. pelo menos. E A ele saiu do hospital, inicialmente, a partir de um ano, né? Mesmo com fisioterapia, com tudo que viria depois. Então, assim, e para quem precisa do SUS ou já precisou, sabe que não é fácil. Se eu falar para vocês que, assim, eu não fui maltratado Sim, em foi nenhum bem momento. tratado, Fui mas muito bem tratado, Mas mesmo ainda sendo tem do as SUS. coisas Mas precisam ser a melhoradas, demora né? é o mais Sim, difícil, né? sim. Então, porque você sabe que precisa e que tem que fazer. E aí, aquele dia nós fomos para casa, e a partir dali ia começar a parte mais difícil, que eu achei que eu já tinha passado pelo mais difícil. E o mais difícil veio depois, né? Porque assim... Você tinha tomado, então, todas essas ampolas Já tinha de tomado 40 e pouco, todas, então, né? Eu realmente... terminei na quinta-feira, tá. antes Então, da alta. a alta veio porque já, o que tinha que fazer pela medicina ali já fez. Tinha sido feito. Aí ele tinha Entendi. que esperar o organismo dele responder. Então, Começar ele a reconhecer saiu- a medicação. Ele saiu ainda de cadeira de rodas, as pernas, apesar dele ficar em pé, não respondia aos comandos. E os braços, a mão só, né? Os braços ainda também não respondiam. Mas assim, tanto. eu não tinha força, né, entendi. pra pegar. Mas eu já... A Movimentava. cabeça mandava e a mão já fazia esse movimento. Eu Só que aí achava ele tinha que que- esperar a medicação fazer. E aí é que tá. A medicação pode fazer efeito em uma semana, como pode levar um ano. E eu achava que ele tomando já ia começar a sentir. Sair do hospital, olha só na cabeça. Ai, saiu do hospital já sentindo as pernas, e voltando aos poucos, sabe? Olha, nada a ver. Mas né? foi algo assim, Deus fez algo muito grande. Eu falo que hoje, né, depois que você passa por tudo isso e vê onde eu cheguei, assim, pessoalmente, eu não digo nem questão de profissionalismo, mas a minha pessoa mesmo, né? Porque assim, como eu disse ontem, a Paty tem muito mais fé do que eu, né? Às vezes busca mais do que eu, então às vezes ela dá esse puxão de orelha. O homem é assim mesmo. né? E Eu assim, vejo é um pouco mais difícil. homem E claro, assim. eu tinha uma vida muito corrida, então eu não vi minhas filhas crescerem. Porque eu saía de casa, elas estavam dormindo, Sim. e eu chegava em casa, elas já estavam dormindo. Sim. Então a gente não tinha esse momento entre pai e filho por conta de trabalhar demais. Sim. E aí começou todo esse pós. Então eu não podia receber visita por conta do Covid, porque eu não podia que as pessoas... Eles chegavam em casa, então eu fiquei... Acho que nós ficamos, se eu não me engano, 30 dias na casa da minha sogra, porque em casa tinha escada. Então eu não subia, mas eu também não andava. Aí começou toda a parte difícil, porque você está no hospital, tudo vem na sua mão. Né? E não que em casa não veio, porque tinha que vir. sim, Porque eu não conseguia ir até a cozinha almoçar, Não. não conseguia tomar o meu banho, eu não conseguia fazer nada. Porém, eu já cheguei em casa de andador. Né? Então, assim, quando minha sogra e meu sogro me viu, até eles assim sentiram essa alegria, essa emoção. Porque a gente sabia que o diagnóstico não era para eu estar mais ali. Né? Claro que assim, apesar de Deus ter falado com ela, não foi comigo. Então, claro, e para ela tava, né? Amor, tá tudo bem, mas para mim não estava tudo bem. E Tá mesmo em assim, volta, né? quem tava em volta também não tinha. Não tinha. Tinha gente até né? que falava assim, nossa, tá bem demais pra quem tá com o marido Morrendo, né? Então, assim, e como ela disse, que naquela noite que Deus disse para ela que Deus levantaria um exército, a gente não conseguia, a gente não vencia responder mensagens. Por quê? Porque você me conhecia, aí você comentou do meu problema com a sua amiga levou para a igreja dela, que lá a igreja dela levou para uma igreja parceira, que a gente recebia mensagens de pessoa que a gente nunca tinha visto na vida. Eu tive suporte de um médico através das primas de São Paulo que estava fora do país. E assim, ó, isso a gente vê... Quantos anos atrás foi isso? 2019? 5 anos. 5 anos. Você viu como mudou hoje o tempo? Porque hoje, se acontece uma coisa dessa, não que você não é querida, a parte conhece, muita gente tem muitos amigos.
Mas hoje o amor está se esfriando. Então, cada um se preocupa com o seu. Sim. É olhar Comigo o seu... mesmo. Então, hoje, talvez assim, se acontecesse isto, a situação seria diferente, porque mudou muito as coisas. Sim. O ser humano não preocupa com o outro, não sente a dor do outro. Sim, não. Né? E mesmo a gente sabendo que a gente precisa amar o próximo, isso né? é uma empatia, gente. E não tem mais. Não, nós não temos entendeu? mais isso. E assim, eu falo nós porque hoje o dia a dia é tão corrido, trabalho, casa, família, isso, aquilo outro. Quando você vê a semana já acabou, o mês já foi, terminou um ano, e aí quando você olha para trás, você fala, meu, o que eu fiz esse ano? É muito rápido. É muito rápido. Mesmo. E aí assim, aí começou todo o pós, então Sim. o pós foi muito difícil. Eu não tinha, a minha paciência foi toda embora. Então assim, eu não sei se por conta da medicação ser muito forte, mas assim, eu fiquei mais ainda uns 20 dias sem comer direito, sem me alimentar. E apesar de já conseguir ficar em pé, mas eu caía. Então eu ia andar, o andador, eu não tinha mais estabilidade. Sim. Então eu ia andar, quando eu não conseguia levar, o corpo já tinha ido, né, no movimento normal, então eu caía direto. E tudo eu dependia dela, né? Então se eu precisasse sair, ela que tinha que dirigir. Sim. Então até então era só eu, né? Então um buraco, se ela passasse numa pedra na rua, eu já me estressava. Você sabe, o barulho também, da televisão me irritava, para você mas ter noção. a paciência foi embora. Mas, ó, alimentação, o sono interfere Tudo, muito nisso. Nessa nossa paciência. Então, interfere. Então, a situação que você já estava vivendo, tipo, a alimentação não tá boa. Sim. E o sono, então... Não que você não queira, mas interfere mesmo. É fisiológico, entendeu? Exato. E aí, assim, eu lembro que com uns 30 dias eu tive um surto, assim, na casa da minha sogra. E eu falei pra ela, eu quero ir embora. Eu vou embora. Eu quero a minha casa, eu quero as minhas coisas. Eu quero a minha vida de volta. E ela falava assim, mas amor... E em todo esse tempo, ela teve muita sabedoria para lidar. Em nenhum momento ela perdeu a boa comigo, em nenhum momento ela se estressou ou discutiu. Então, em todas as vezes que eu, às vezes, dava uma paulada, ela me tratava com amor. Sabe, assim, mas muito diferente. Em vez dela me tratar com uma, poxa, né? Eu tava cansada também, e às vezes ela falava, segurava. Deus tirou de todo aquele problema, tá aqui, tá tendo uma segunda chance, deveria estar vendo a vida de outra forma e tá sendo assim. Mas na minha cabeça, o psicológico né? Então eu tenho uma prima em São Paulo que ela falava assim, Gu, vamos fazer uma terapia. Eu falava, não, eu não tô doente, eu já saí do hospital, eu tô bem, eu não quero terapia, eu não preciso disso, eu não tô maluco e tal. E naquele dia eu surtei. Eu quero ir embora. Amor, como que nós vamos fazer? Em casa tem escada. Eu falei, eu não sei. Hoje eu vou para minha casa. E eu acho, eu acho que ali foi o start que a gente precisava, sabe? Porque na casa da minha sogra sempre tem muita gente, né? Então, assim, sempre tem muita visita, a família é grande. Então, toda hora eu tinha gente para cuidar de mim. Então, eu queria uma água, né? Eu estralava o dedo, eu tinha uma água. Eu estava com fome, eu tinha comida, né? Eu estava com dor, tinha um remédio. E ela, como fisioterapia, às vezes ela falava, deita aí, vou fazer. Apesar de eu sentir muita dor, né? Às vezes ainda até ela sentava ali para fazer. Eu falava, eu não vou fazer mais. Eu falava, mas você não tá entendendo, tá doendo demais. E assim, mas tinha muita gente comigo, difícil, né? Todos os momentos. E eu falava, não, eu quero a minha vida de volta. Então eu acho que isso foi também um start pra gente. Sim. E aí eu lembro que meu sogro chegou assim com o olho cheio de lágrimas e falou assim, cara, você vai pra sua casa e como que você vai ficar lá sozinho? Então eu vou lá e vou descer a sua cama e vou pôr na sala pelo menos. Eu falei, eu não quero ninguém na minha casa. Então eu vou me virar. Eu sou homem, eu vou me virar. Não quero. Eu quero a minha casa de volta, a minha vida de volta, as minhas coisas de volta. E assim, isso faz um mês já. Então, aí foi chegando o financeiro, né? E assim, aí você olha que, claro, graças a Deus, né? Não nos faltou nada. Nada. Então, assim, a nossa geladeira sempre esteve cheia. Nunca faltou. Porque as pessoas nos ajudaram muito, família.
amigos, a igreja nos ajudou. Sim. Financeiramente, se eu falar para você que faltou dinheiro na minha casa, não faltou. Deus proveu. Deus proveu, Deus Pessoas, supriu trouxe em cada pessoas, coisa. trouxe, Claro, a gente não tinha regalia? Não. Mas o arroz, o feijão, a mistura. Se eu falar para você que eu tive que comer ovo uma semana, não, porque as pessoas saíram da casa dela. E assim, a gente aprende nos mínimos detalhes, porque Sim. doar é muito mais fácil do que você receber. É verdade. Um amigo me ligou um dia e ele falou assim para mim: "Gu, você tá em casa?" Falei, cara, e aí, como ele é muito brincalhão também, falei, não, tô fazendo Cooper agora, subi aqui na avenida e vim dar uma corridinha e tal. Ele pegou e falou, não, então eu vou te encontrar, então eu vou caminhar contigo. Aí ele falou, não, cara, que a gente queria ir fazer uma visita pra você e tal. E aí, quando ele chegou em casa, ele disse assim pra mim, Gu, como tá a sua geladeira? Eu falei, cara, normal, né? Tem algumas coisas aí. E as crianças, como que tá? E ele pegou e falou assim... E aí a hora que ele abriu a geladeira, não tinha, né? A regalia que às vezes a gente estava acostumado. Né? Mas o Sim, básico a gente tinha. E aí ele falou assim... Gu, tudo que tem no porta-mala do meu carro, nós trouxemos para você. E aquele dia, assim... ele sentou em casa... Não sei se ele vai gostar de eu falar o nome dele aqui ou não, mas... era um dia que a gente não tinha, por exemplo, o que comer, né? E não o que comer, mas a gente, assim, com criança em casa, você quer uma bolacha, você quer um Danone, um refrigerante, e às vezes não tem. E aquele dia ele chegou. E quando nós começamos, aí ele ficou ali, trouxe as coisas, e quando nós fomos guardar aquela compra, não era um leite tipo C, Sim. não era uma carne de segunda, não era era tudo de primeira, sabe? Então assim, eu tenho certeza que quando ele fez aquela compra, ele fez como se ele tivesse comprado para casa dele, né? Como se fosse para os filhos dele. E aí então assim, isso pra gente como homem é a parte mais difícil, né? Por você saber que outra pessoa está precisando te ajudar e está trazendo alimento. E assim, quando ele foi embora, as meninas falaram assim, pai, por que as pessoas estão trazendo comida aqui em casa? Aí eu falei, não, filha, é porque a mamãe não consegue sair, porque tem que ajudar o papai, vocês têm aula, então as pessoas estão indo no mercado pro papai. E elas são pequenininhas, mas entenderam que tipo, o papai não vai mais no mercado, né? E aí, uns 2, 3 dias depois, um outro amigo que trabalhava comigo há muito tempo, e a gente fazia muito tempo que a gente não se via, ele ficou sabendo da minha situação por outra pessoa e chegou em casa só com coisa para as crianças. Então tinha bolacha, tinha Danone, tinha só com coisa para elas, assim. Então, e aí você vê o cuidado de Deus com a sua casa, sabe? Como a gente era amado. E nós fomos cuidados por pessoas assim que, não que a gente não espera, mas é isso que eu disse, a gente como homem, a gente não quer receber, né? A gente é machista para isso. Então assim, quando as pessoas vinham abençoar, e às vezes quando perguntava, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Como tá a sua geladeira? Tá bem, minha geladeira tem o que a gente comer. Mas, às vezes, a gente não tinha, né? Às vezes ia ser o arroz, o feijão. Para as crianças mesmo, né? Que e mais por elas. Que gostava coisa de criança, E assim, como a gente estava numa pandemia, você fica em casa, come de 5 em 5 minutos. E mais criança, né? Exato. Até a gente é assim. Criança, férias, a gente assim imagina as crianças. Então, assim... Deus supriu em tudo. Levou brinquedo para elas. Levaram Natal, levaram o brinquedo para elas, porque a gente não tinha... Não dá para dar nome a todos, né? Mas assim, quem for assistir aí de casa sabe que assim, hoje nós somos gratos mesmo, né? A todos. E assim... e aquele dia que nós chegamos em casa, eu tinha três degraus da garagem para eu poder entrar na sala. E aí eu falei, eu cheguei até aqui, mas eu falei que eu queria vir embora. E eu precisava de uma ajuda de um homem para subir 3 degraus. E eu falei que eu não queria que meu sogro estivesse aqui. Então eu falei, eu vou dar um jeito. E assim... A Duda era muito pequenininha, mas a Manu já entendia algumas coisas e tal. E
foi tão bonito, assim, que quando eu cheguei, e mesmo maltratando elas, no meu jeito de ser ou de lidar, e porque a minha cabeça também nervoso, estava um turbilhão, Uhum. e elas falavam assim, não, pai, calma, nós vamos conseguir. E aí eu lembro que elas não tinham força, e claro que se eu caísse para trás, ia cair em cima, ou elas não iam conseguir segurar e tal. E elas vinham de frente, segurou o andador, colocou um andador só com 2 pezinhos assim, no primeiro degrau. A Paty veio, me segurou por trás, né, me ajudou a dar aquela alavancada. E ali eu subi os 2 degraus, sentei no meu sofá e ali eu fiquei, né? Fiquei o dia todo, mas ali eu estava bem comigo mesmo. Porque eu estava na minha casa, era o meu sofá, a minha televisão, as minhas coisas. E eu falei, se eu não conseguir, mas eu tô na minha casa, aqui é meu, sabe? Eu não... É isso. E aí, é muito detalhe, às vezes, assim, para pouco tempo. Mas quem nos acompanhou em todos esses momentos, naquela noite, a hora que nós começamos a se arrumar para deitar, a Paty falou assim, amor, eu vou arrumar um sofá para você dormir. Eu falei, não, Patrícia, você não entendeu. Eu vou dormir na minha cama. E nós morávamos num sobrado. Então tinha mais uns 10 degraus para subir. 10? E aí eu falei para ela, não, você não entendeu. Eu vou dormir na minha cama. Você não, acho que você não compreendeu o tamanho do negócio. Mas eu falei que eu vim embora para minha casa. A minha vida vai voltar a partir de hoje. E aí... eu não usei o andador, mas a escada, como tinha o corrimão dos 2 lados, então nós fizemos da mesma forma. Então elas vinham de frente para eu não cair de frente, como elas não tinham força, e de frente é mais fácil de segurar, e a Paty por trás. Então a Paty me segurava, uma vinha, erguia minha perna, punha a perna para cima, aí a Paty ajudava, punha a outra perna. Casa, né? Então foram as 3. Então mesmo sem entender, e dava briga para ajudar o pai a tomar um remédio. Não, agora é minha vez, agora eu que vou ajudar o papai. Então assim, a mãe que tem essa unidade mental. Então elas me ajudaram em tudo, mesmo sem entender a gravidade do negócio, elas me ajudaram em tudo. E aí no outro dia foi a outra saga, porque aí eu tinha que descer. A quantidade. Eu não sei o que é pior, já subi, mas assim, mas tudo bem, aí eu olhava lá pra baixo e falei, meu Deus, né? Porque pra subir, se você cai... E você acha que isso não é fé? Rapaz, não sei. Talvez... Mas tudo bem. Talvez seria aí a fé no tamanho do grão de mostarda, meu né? Deus! Mas eu acho que no dia seguinte o perigo maior era o descer. Porque subindo... porque subindo talvez, se eu tropeçasse, o degrau tava ali, né? Então o tombo era menor. E aí eu olhei e falei, não, tem um jeito. Me ajuda a sentar aqui. E aí eu sentei, e aí eu descia degrau por degrau. Então eu sentava, ela segurava, eu descia de bunda, e aí ia colocando ali, né? E ia descendo até o último. Como a perna era muito grande, chegava no segundo degrau, a Paty vinha, me empurrava pelas costas, e elas me puxavam pela frente, para eu poder ficar de pé. E a partir dali foi onde começou todo esse processo, né? E aí as coisas começaram e nós começamos a fisioterapia, que foi um processo muito dolorido, mas de dor, porque chegava lá, eu com a Patrícia, quando ela vinha fazer, quando doía eu mandava parar, né? Então eu sou homem, chega, eu não quero mais, eu não vou fazer. E lá tinha que fazer. Com dor, sem dor. Com dor ou sem dor, né? Então não tinha que escolher. Não tinha dor. Não tinha escolha. Aí eu entendi, né? Por que a gente nunca deve atender um parente? Tanto que no primeiro, que na primeira sessão, verdade. Eu saí de lá, quando a Paty foi me colocar no carro e tal, eu entrei no carro assim, ela guardou as coisas, ela falou, e aí amor, como foi? Isso tudo de andador e tudo com apoio, né? Eu não fazia nada sozinho até então. E ela me colocou, aí eu falei assim, amanhã eu não venho mais. Hoje foi o primeiro e o último dia. Não me pega, isso não me pega mais. E ali, assim, então eu fiz, só que com... Só uma brincadeirinha, ele achava que ele podia, gente. Em tese. Escolher. Mas Deus está tratando aí da gente, Karma. Mas assim, então, só que com 3 meses eu já tinha tirado o andador. Né? Já estava com aquela muleta de braço, então eu já sentia os meus braços, eu já segurava. Mas depois de 3 meses? 3 meses depois, né? Então, mas assim, eu não tinha forças ainda, às vezes, para segurar elas no colo, por exemplo. Mas eu sentava, e se elas sentassem, eu já segurava, né? Então, se elas fossem para trás, por exemplo, a Duda, como era pequenininha, então eu já não deixava tombar.
Então, com 3 meses eu já estava em pé, né? Um processo que talvez demoraria 1 ano, até 1 ano. Com 3 meses eu já estava dirigindo andando. Então aí eu já andava com aquela muletinha de uma de cada mão. Nós tínhamos um carro automático, né? Eu falei, não, hoje eu vou pegar e vou dirigir. Então, assim, claro que com muita cautela, né? Sim, Então já sentia um pouco mais as pernas, a fisioterapia ajudou muito. E aí foi quando, mesmo, né? e aí assim, aí eu falei pra ela, meu, eu preciso melhorar, porque eu tomava uma medicação no pós, que era uma medicação muito forte, uma medicação tarjada, que assim, ela dava muito sono, porque ela relaxava os músculos, para que eu não sentisse dor. Só que era muito forte. E o que acontecia? A hora que ela estava melhorando, eu tinha que tomar de novo. Entendi. Então, a hora que eu estava conseguindo sentir o meu corpo de novo para eu conseguir ficar em pé, para eu tentar fazer... Aí, nisso, eu já me virava, eu já saía da sala para ir para a cozinha comer, eu já me movimentava sozinho, né? Claro, para descer uma escada eu precisava de ajuda, para subir uma escada elas estavam ali me dando respaldo. Mas no reto, eu já fazia as minhas coisas, né? E então, assim, para ir tomar banho, por exemplo, elas me ajudavam porque eu tinha que sentar, então por conta de ser mais liso, né? Então elas me ajudavam. E aí foi quando eu falei para ela, falei, meu, eu preciso. E aí teve um dia que eu passei muito mal e naquela semana o estadual me ligou para eu fazer o retorno. E eu falei pro médico, falei, doutor, eu não tô aguentando mais, porque assim, eu ainda sinto muita dor com a medicação. E ele falou, Gustavo, então o que nós vamos ter que fazer? Aumentar a sua medicação. Nossa. Eu falei, doutor, se eu já tô ruim com um comprimido, imagina o 2. E aí ele dobrou a miligrama e triplicou a quantidade de comprimidos. Nossa. Então eu tomava um pela manhã, passei a tomar um de manhã, um à tarde e um à noite. Então assim, e aí a hora que de fato eu tava conseguindo ficar em pé, eu dava outra tijolada, né? Outra medicação. E aí nós fomos embora, minha cunhada morava em Curitiba, eu falei, meu, ninguém vai me pegar para trabalhar aqui. Montamos no carro, coloquei todas as minhas coisas dentro do carro, eu, a família, o cachorro, e fomos para casa do meu cunhado em Curitiba. Chegamos lá, por conta do Covid, eles nos receberam muito bem, não deixavam a gente comprar nada, né? Assim, nos deram o de comer, o teto. Sim. E aí eu saí para fazer Uber. Mas eles moravam em Curitiba, uma cidade gigantesca. E às vezes o que eu ganhava de dia, eu tinha que pôr combustível para voltar para casa deles. E para começar o outro dia. Então às vezes eu voltava no final do dia com 25, 30 reais. E às vezes eu tinha rodado o dia todo numa cidade daquele tamanho, sem conhecer nada. Claro que pelo Uber você vai pelo mapa, né? Então, mas sem conhecer. E aí eu lembro que eu fiz uns currículos e as pessoas entravam no carro e aí eu começava a bater papo. E o curitibano, ele não conversa, diferente do Gustavo que gosta de bater papo e tal. E aí eu falava, meu, né? E todo mundo que entrava no carro e eu conversava. Eu sei que eu entreguei currículo naquela cidade toda. Mas lá não era, por exemplo, que nem aqui. Eu vou chegar na sua empresa, vou te deixar um currículo e você vai me entrevistar. Lá você tinha que deixar no RH. Eu sei que eu fiz várias entrevistas, várias. E a hora que as pessoas olhavam o meu currículo, eles falavam assim, você com um currículo desse, por que você quer sentar aqui e ser, sei lá, recepcionista? Eu falei, porque eu só preciso trabalhar. Eu só preciso começar de novo. Com tudo que você tinha, Com tudo. E aí, eu lembro que nós ficamos, acho que uns 20 e poucos dias na casa dos meus cunhados. E o dinheiro foi acabando e assim, eu já não tinha mais cara de ficar ali, né? Porque, querendo ou não, também ele tinha a família deles e nós em 4, né? Com 2 crianças e tal. E aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe, elas moram em Santa Catarina. Eu falei assim, mãe, liguei pra minha irmã, eu acho. Falei, Simone, eu não posso mais ficar aqui. Não tenho mais cara de ficar aqui na casa da minha cunhada. Só que eu não tenho dinheiro para pôr combustível para andar mais 300 quilômetros. E aí ela falou, irmão, eu vou te mandar o dinheiro e você vem. Só que assim, era mais uma casa que a gente ia e mais uma casa que ia nos alimentar a partir dali. Mas lá, não que era diferente, mas Curitiba fechava tudo também. E lá também estava do mesmo jeito por conta da Covid. E nós chegamos lá, minha irmã me levou num monte de lugar, de amigos que ela já tinha feito do tempo que ela morou ali. E quando eu chegava lá, as pessoas falavam a mesma coisa. Cara, seu currículo é muito grande, mas eu falava, não se preocupa com o meu currículo. Eu não estou preocupado com o salário que você vai me pagar. Eu só preciso trabalhar. Eu só preciso ter algo para levar para minha casa no final do dia. E
E aí eu fui em vários escritórios de contabilidade, ela me levou num lugar, uma amiga dela chamou, era era um skate park de frente com a praia, assim, algo muito bacana, apesar de ser algo normal, assim, tranquilo, mas o cara fez uma pista de skate, era um bar, só ele vendia bebida de água até a bebida mais forte. Sim. E em volta vários containers. Então cada container vendia um tipo de comida. E não podia ter algo misturado, né? Uhum. E ali eu tinha que trabalhar de garçom. Só que eu tinha que atender o público, só que eu só trabalhava nesse de bebida. Então, era uma maquininha, como se fosse o cardápio, e a pessoa comprava. Só que eu tinha que ir na mesa levar a maquininha, a pessoa... eu não precisava entender da bebida, porque ela que escolhia, era um tablet. E ela escolhia ali mesmo, ela pagava, só que eu tinha que pegar o ticket, voltar no caixa, pegar a bebida, voltar aqui, e ia daquele jeito que eu estava. Né? Então, e aí quando chegou no meio da noite, eu lembro que eu cheguei pra amiga da minha irmã e falei assim, Priscila, eu não aguento mais. Porque eu já andei demais. E doía, assim. E assim, não era uma dor, mas era um incômodo e um cansaço nas pernas, que as pernas, elas tremiam, assim. Então, o meu medo era não conseguir ficar em pé, ou cair com uma bebida. Sim. Ela falou, Gustavo, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou te pôr na área VIP, e lá você não tem esse atendimento, porque a área VIP já chega com os tickets comprados. Entendi. Então, o que acontece? Você vai pôr o barril em cima da mesa, as bebidas já estão todas ali dentro que eles já compraram e geralmente eles não pedem de novo. Então, ou seja, você só vai atender o cliente uma vez. E era 3 mesas na área VIP. Eu falei, então tá bem, tô tranquilo. Ela falou, você termina de atender e senta. Eu falei, tudo bem. Só que aí o que acontecia? Justo aquela noite, eu tinha que subir e descer, porque a área VIP era no mezanino. E aí faltava bebida, o barman que montava, ele não vai atrás da bebida. Ele só fala pro garçom, olha, você tem que ir lá e buscar a bebida tal. E aí eu tinha que descer, ir até o estoque, pegar, subir. Então assim, e aí eu lembro que às 2 horas da manhã, a hora que nós fizemos o acerto, o local fechou. Eu sentei no carro, as minhas pernas tremiam assim. Eu lembro que eu falava, como que eu vou embora? Eu sabia que não tinha movimento. Aí eu liguei pra Paty. Falei, eu tô bem, mas eu tô com muita dor. E aí eu sei que eu cheguei em casa e aí eu falei pra minha irmã chorando assim, falei, olha Simone, eu sei que vocês estão fazendo de bom coração, mas eu não consigo voltar mais lá amanhã. E assim, não era um salário ruim, um dinheiro ruim, porque eu ia ganhar por noite. Então, ou seja, toda noite eu ia voltar com o dinheiro pra casa. Mas o corpo não ajudava. Não ia responder. Então eu falei pra ela, olha, agradece a sua amiga, se você quiser eu vou lá amanhã, falo com ela, mas não vai dar certo, eu não vou aguentar. E aí um primo dela me ligou, que também é contador, e aí onde começou toda a mudança. Ele me ligou e falou, Gu, apareceu um trabalho aqui, cara, e eu preciso fazer, não tenho braço, você não me ajuda? Falei, cara, ajudo, você conhece o sistema tal? Eu falei, conheço. E aí ele falou, cara, mas eu preciso para tal dia. Eu falei, não, me manda, eu tô sem fazer nada. Porque de fato, né, eu tava sem trabalho. Aí eu sentei, comecei a fazer, falei, cara, eu cobro tanto. Ele, tá tudo bem. Então me mandou o dinheiro, e aí assim... Terminei aquele trabalho, aí um amigo que é muito amigo até hoje, me ajuda em muitas coisas, me ligou, falou, cara, surgiu um trabalho, porém eu não entro se você não entrar e você não entra se eu não entrar. Olha! Topa fazer? Ele falou, é 4 horas por dia, só que é presencial. Eu falei, não, tudo bem, só que era em Bauru. E aí ele falou assim, então faz o seguinte, monta seu contrato, me manda e eu vou mandar para a empresa. E aí nós mandamos o contrato, a empresa negou, porque nós íamos entrar com 2 empresas, né? Sim. E aí eu falei assim, cara, pra você tá tudo bem, a gente é amigo. Entra com a sua empresa, eu sou seu funcionário, não tem problema nenhum. O desespero era tanto que eu queria receber só. Sim. E a sua intenção não era só trabalhar. Minha intenção não era como eu ia chegar lá, tipo assim, o meu CNPJ, não, né? Não queria mas eu queria o dinheiro para poder levar para casa. E aí eu cheguei e ele falou assim, falei, cara, eu tiro um pouquinho da minha hora, você tira um pouquinho da sua. E ele mandou um contrato só com a minha hora dele e nós fomos aprovados. Então ele falou, só que... E aí o diretor ligou e falou, vocês começam tal dia. Aí vai, Gustavo, põe tudo dentro do carro de novo. E volta pra Bauru. Volta pra Bauru. Tá vendo, então, gente? Quando Deus tem um propósito, e assim, não adianta. e aí começou toda a nossa mudança de vida. Tanto... Uma dignidade, né? Uma dignidade de volta. Pra homem, mas ainda existia a questão, né? Ele começou a responder,
a Mas questão ainda física. tinha a questão física. Ele É, ainda sentia não muita era dor. O corpo não ajudava, Sim. ar-condicionado me travava. Se eu chegasse num lugar muito gelado, eu sentei, Sim. eu não conseguia levantar mais. As pernas travavam, E os as braços travavam. medicações que cada vez aumentavam mais, A né? medicação cada vez que aumentava. Então, o que eu fazia? Eu tomava uma medicação para relaxar o corpo e tomava 2 Red Bull Entendi. para tentar dar aquela acelerada. Uma bomba, viu, Uma bomba. gente? Meu corpo tava assim. Meu marido era uma bomba mas relógio. Tudo pra, E né, conseguir, Tudo, né, uma tudo desse empresa jeito. E aí continuar. foi onde nós conhecemos, na verdade a gente já se conhecia, né? O Trevisan. Sim. E aí Mas, foi amor, quando. foram quase 3 anos depois, né? Quase Porque 3 anos depois. Você adoeceu em 2020, teve todo esse processo, 2021 com muita dor, 2022, que agora vai Ainda. fazer 2 anos, né? O final agora de 26 fazem 2 anos. E aí no final de 24, em outubro de 24, eu vi uma postagem do Trevisan no Instagram, assim, correndo só as postagens ali, e mandei pra ele. Falei, cara, eu queria muito isso pra mim. Olha. E aí ele falou assim, vamos bater um papo. Aí ele veio em casa, eu falei assim, aí expliquei toda a situação pra ele, né? E falei, aí ele falou assim, cara, mas qual o seu diagnóstico? Eu falei assim, Treves, eu não tenho um diagnóstico. Eu não tenho uma restrição física. Sim. A minha restrição é, se você me der 1 quilo para eu levantar e eu não conseguir, nós vamos ter que fazer com meio. Ou com 100 gramas. Ou com 10. Mas eu não tenho uma restrição. Porque de fato eu não tinha. A minha restrição era o meu corpo aguentar fazer o que ele mandaria eu fazer. O corpo responder, Até né? o que corpo você responder. o que seu corpo conseguia fazer. O que o meu corpo ia conseguir naquele fazer momento. naquele momento. Então, assim, e nisso, e aí quando eu contei pra ele, ele falou, cara, mas como que você tá vivendo? Eu falei, cara, eu como o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, tipo, né? Não tinha uma alimentação regrada, Sim, sim. não tinha essa questão de exercício físico, e foi aí onde entrou o Trevisan ele. na nossa vida, né? Então, assim, e aí ele falou, cara, ele gosta muito de estudar, e ele falou assim, velho, eu não vou te dar um treinamento antes de eu saber o que é. Isso eu percebi. E ele falou aqui, né? Ele falou, foi estudar sobre o Guillain-Barré. E ele foi estudar sobre o pra Guillain-Barré, entender para como entender ele se ia de trabalhar fato com eu podia ou não. E outra coisa, ele é uma pessoa assim que gosta de disciplina, né? Exato. Sim. Então, assim, no começo eu burlava bastante. Então tinha dia que eu Ele é sincero, né? tinha dia que eu Ô, cancelava, tinha dia que eu ligava e falava, pô, irmão, Ai, então- não, hoje não dá, cara. E Começa assim, assim mas, mesmo. mas porque o corpo não ajudava, Sim. sabe? E aí, tanto que o dia que ele me encontrou, que eu comentei que eu tomava uma medicação, isso de café da manhã mesmo, eu saía de casa em jejum, tomava medicação. Chegava no escritório, às vezes eu tomava um dedinho de café e eu ficava até meio-dia sem comer. Muito tempo, né? Quando, às vezes, eu ia para casa, porque às vezes eu saía dali e esse cliente, hoje, né, e desde sempre, quando eu entrei lá não para fazer contabilidade, e aí eles ficaram sabendo que eu era contador, e eles começaram a me indicar outros serviços que às vezes eles não tinham essa mão de obra. Então eu Entendi. fui uma peça chave para eles no momento. Então assim, Sim. poxa, eu não consigo deslocar esse funcionário para ir fazer. Gustavo, você tem esse tempo? Porque eu só tinha 4 horas com eles por dia. As outras 4 era o que eu fazia pro primo dela, às vezes uma coisinha aqui, uma ali, mas as outras 4 eu tava em casa. Sim. E aí, quando o Trevisan falou, irmão, olha, de fato eu estudei e a gente consegue fazer algo legal. Falei, cara, mas eu vou ser bem sincero para você. Eu não consigo fazer um monte de aulas por mês, porque eu não tenho essa estrutura financeira. Mas eu consigo fazer 1 ou 2 vezes na semana e começa. tal. E aí quando eu contei para ele, ele falou, cara, seu corpo tá uma bomba atômica. Por quê? Você toma um negócio para desligar e toma 2 para ligar. Pumba, dá um choque elétrico. Daí a pouco você toma outro para desligar e toma... Então eu gastava mais dinheiro com Monster ou Red Bull do que Verdade. com a ginástica, vamos dizer assim, né? Com a academia, Tipo, com a tira aquilo fisioterapia. lá e investe numa coisa que... Investe. Investe no... E aí foi esse o start. E quando ele falou assim pra mim, ele falou, cara, primeiro de tudo você vai me prometer que você vai parar com isso. Sim. Aí eu falei assim, beleza, mas vamos ver se isso aqui vai me dar resultado, né? Porque eu tenho que tirar isso, mas eu vou colocar isso. Então, nós começamos em outubro de 2024. Quando foi em março de 25, eu já tinha perdido alguns quilos,
né? Então o corpo já respondia. Eu comecei erguendo um pezinho de 1 quilo para mim, assim, aquele menorzinho na academia, Sim. era muito difícil de fazer. E às vezes pode falar, nossa, é só 1 quilo, mas para mim era 1 tonelada. Ele passava mal. Porque eu Ele passava tinha mal, náuseas, eu vomitava no vomitava. treino, porque assim, e O às esforço vezes era muito grande. o agachamento para mim era a morte, porque eu tinha que agachar e eu sabia que a minha perna não ia ter força para me trazer de volta. Gastava muita energia. Então eu descia com aquele corpo pesado e na hora de subir eu não conseguia. Então a partir dali eu falei para Patrícia, eu falei assim, eu preciso me cuidar, porque de fato eu tive uma segunda chance. Então agora Aí a sua ficha ali, né? que você agora é teve. a hora de eu cuidar. Aí é a sua parte agora, né? É o meu tipo físico, assim, agora é isso- o meu eu. Você né? fala assim, ó, eu fiz a minha parte. Eu dei a chance, Exato. Deus falou, né? Deus falou, olha, tá eu aqui. dei a chance. Agora a outra é com você. Depende Agora, o de que você. você vai fazer com isso? Você vai aproveitar ou vai jogar no lixo? É isso. E aí assim, Nossa. eu lembro uma frase que o Trevisan me falou o dia que nós conversamos no WhatsApp, assim, que ele falou assim, cara, eu vou te dar aquilo que você precisa. Porém, eu não posso fazer por você. É escolha nossa, né, Lu? Só depende de você. E aí, assim, foi muito legal que, tipo, eu não tinha, na época a gente não tinha um nutricionista, não tinha nada. E ele nunca me cobrou por esse O serviço, né? Ele cobrava a mão de obra dele das aulas que ele ia. Porém, assim, na aula ele me dava dica de alimentação. Ele me dava dica de, cara, de tanto que eu tinha que tomar de água, do que eu tinha que fazer, cara, come assim, pelo menos. Tipo, tira o Monster. Então, os 20 reais que você vai gastar de Monster no café da manhã, no almoço e na janta, que dava quase 60 reais por dia. Para num restaurante, você vai gastar 20 num prato bem feito. Num prato feito, pelo menos. Né? Ou, porque assim, aí a minha vida começou a ficar tão corrida, graças a Deus, porque aí um começou a me indicar, o outro começou a me indicar. Então, aquele medo que eu tinha há quase um ano atrás de eu ter ido embora de Bauru, Deus me trouxe para minha cidade de novo, apesar de eu ter nascido em Marília, né? Então, mas Deus me trouxe para Bauru de novo, me deu essa segunda chance e ainda falou assim, não, é aqui que eu te quero. Então, é daqui que vai sair o alimento da sua casa. Então, não adianta você ir buscar lá fora, que lá não vai ter. Então, assim, e aí começaram a abrir portas. Então, na minha profissão, que aí eu comecei a aumentar as aulas, né? E falei assim, cara, eu gostei muito disso, porque isso aqui tá me fazendo bem. Nós começamos em outubro, com novembro eu já tinha tirado 2 comprimidos. Isso, claro, com toda a prescrição, né? A prescrição do neuro. Eu nunca fiz nada sem, por conta. Porque só fazendo um complemento, gente, saúde é muito sério. E Deus, ele faz o milagre. Mas nós temos que respeitar as autoridades, isso é bíblico. Sim. E o médico, ele é uma autoridade sobre a nossa vida. Exato. Então, o Gustavo não saiu da medicação por conta. Teve exames que comprovaram que ele poderia sair, teve autorização médica para que isso acontecesse. Então, assim, faça tudo respaldado. Sim. Né? E eu lembro que, assim, com 2 meses de treinamentos, e não era aquele treinamento que eu fazia de segunda a segunda, de todos os dias, porque eu não tinha financeiro para poder pagar. Sim. E aí eu lembro que eu acho que eu fazia, tinha semana que eu fazia 2, tinha semana que eu fazia 1, mas aquilo me deixava tão bem fisicamente, assim, e era 1 hora de aula, mas era 1 hora de aula que no começo é difícil, que às vezes eu falava, matar a carne mesmo. Eu vou ter que ir lá de novo. Mas assim, sabe, eu percebia que ele se doava tanto para ir lá me ajudar. E eu falava que dava vergonha de eu falar, putz, não vou fazer, né? E aí eu acho que eu fiz, no começo muito por obrigação, mas eu não queria passar essa vergonha. Eu falava, pô, o cara tá se desdobrando para estar aqui, para cuidar de mim. E eu que preciso. E eu que preciso, porque ele não precisa. Ele tá bem. E eu não tô fazendo isso de contrapartida, né? Porque ele pode vir muito bem aqui, receber a aula dele. Meu amigo, você quer fazer bem, não quer? Tô aqui 1 hora, né? E assim, eu lembro que com 2 meses eu tirei toda a medicação. Sim. Né? Respeitava aquilo que ele me falava, que ele me passava, as orientações, dicas.
E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa, né? E falei assim, Paty, eu preciso disso pra mim. Caiu a ficha, né? Acho que foi virado de chave. E aí, assim, isso não vai tá fazendo não bem tá me pra fazendo mim. mal. Pelo tá contrário, bem, vai me fazer muito bem. E eu percebia que, assim, que o dia que eu não fazia era onde eu precisaria da medicação. Sabe? E aí eu falei, não, eu não vou mais colocar isso na boca. Você não quer mais ficar refém da medicação. Porque assim, às vezes eu chegava num final de semana, o que eu fazia? Eu tomava um comprimido para eu passar o final de semana bem. Porque eu deitava, me incomodava, eu sentado me incomodava, eu dobrava, me incomodava. Então eu tomava a medicação para eu relaxar e dormir pelo menos. Aí ele dormia o final de semana inteiro. E eu dormia o final de semana todo, porque relaxava tanto que aí eu chegava nesse limite. E aí começou. E aí quando foi em março de 2025, eu falei pra ela, não, eu preciso de algo mais. E aí um amigo me indicou o nutricionista dele, e aí nós começamos a ir, e isso por enquanto tava só eu, né, porque eu não conseguia pagar pra mim e pra ela, e eu falei assim, você tá bem, amiga, então eu preciso ficar de bem comigo mesmo, né? Mas eu tava bem. Mas tava bem. E aí eu comecei a ir nesse nutricionista também, e foi quando eu comecei a unir todas as pontas. Então, eu fazia a parte funcional com a parte de alimentação, que no começo também é muito difícil você falar, eu não vou conseguir comer do jeito que ele está querendo que eu coma. E assim, e foi bem legal porque eu sentei na primeira consulta com ele, 1 hora, ele ficou ali perguntando o que eu comia, como era o meu dia. E assim, ele perguntou pra mim, cara, você come batata doce? Eu falei, não, então você não vai comer batata doce. Nós vamos colocar outra coisa que você vai suprir a batata doce. Então, ele montou no meu cardápio aquilo que eu comeria. E precisava dos nutrientes, E que tudo que ia ter pra agregar. E a quantidade que eu precisava comer durante o dia. Muito interessante. Então, uniu ele, o nutricionista mais o Trevisan, e eu falei, poxa, eu preciso disso. E assim, e aí foi onde eu falei, não, agora eu preciso cuidar de mim, né? Então, nem tudo é só trabalho, porque aí mesmo fazendo tudo isso, eu ainda corria muito com o trabalho. E aí, teve um dia que eu cheguei em casa, a Patrícia falou assim, você percebeu que você está fazendo a mesma coisa que Deus fez você ficar doente para você ter que entender que você precisava desligar um pouco? Não parava, que nós aqui também existimos, que você tem 2 filhas, que você tem uma casa, que você tem uma esposa. Por quê? As coisas começaram a aparecer e eu falava, dinheiro é bom, né? E quando começa a entrar no seu bolso e você vê o dinheiro entrando, você fala, isso aqui é muito bom. Claro que assim, em nenhum momento, nem eu, nem a Paty, nem as meninas, né, tivemos essa soberba de falar, poxa, agora eu sou rico. Não, mesmo porque nós não somos. Mas Deus nos tirou de um patamar e nos colocou em outro. Né? E tava isso melhorando e aquilo lá tava bom, né? Tava bom. E aí ela falou assim, só que você percebeu que nós estamos preocupados com o nosso financeiro agora e você está deixando tudo de lado de novo. E aí foi quando eu falei, poxa, é verdade. E você tinha que se cuidar, linda. Também ainda tinha que me cuidar. Porque não acabou ainda. Não tinha acabado. O processo estava só começando, né? Olha só. E aí, assim, e aí foi onde eu falei, poxa, ela tem razão. Então, assim, a Paty, as meninas foram essenciais nesse processo todo. A boca de Deus ali pra você, né? E assim, eu lembro que mesmo que com todas as pedradas que eu dava, porque eu era muito grosso, eu gritava. Então, às vezes as meninas falavam assim, não, mãe, eu não posso falar com o pai porque ele grita. Então, eu gritava. Então, eu ia falar, eu falava, eu já não falo baixo, né? É difícil. Mas hoje, alguns anos depois, às vezes se a Patrícia estiver do meu lado, às vezes a gente está deitado na cama assim, e ela tá falando comigo e não é num tom tão alto. Eu falo, não precisa gritar, eu tô aqui. Entende? Então, mas eu falava num tom elevadíssimo dessa forma. E às vezes a gente não tava nem discutindo. A gente tava deitado na cama, batendo um papo, conversando, contando do dia. E aí eu percebi que às vezes o que acontecia, e isso afetava muito elas. Eu chegar em casa, às vezes eu tomava um banho, sentava na mesa, um oi, tomava um banho, sentava na mesa, ligava o notebook e continuava trabalhando. Você não percebia, né? Mas eu falava assim, poxa, vocês estão reclamando que eu tô fora, mas eu tô aqui, né? Então agora eu tô aqui.
mas corpo eu também. não desligava daquilo que estava me fazendo Meu bem Deus. financeiramente. É porque Deus para a gente, né? É assim mesmo. E aí, Olha. quando ela falou isso, eu falei, poxa, ela tem razão. Sim. Então, assim, e aí foi onde eu percebi que nem tudo era só trabalho. Claro que foi um momento bom pra gente Se reerguer. conseguir se reerguer daquilo que Sim. ficou, né, do que a gente tinha passado, conseguir colocar as coisas em dia, colocar a vida em ordem. Então, assim, Deus nos tirou de alguns lugares e colocou a gente em outros lugares, assim, que foi legal, que a gente conheceu pessoas que talvez há 5 anos atrás eu não teria, mesmo profissionalmente, eu acho que eu não teria como conhecê-los. Uma visão delas, Uma visão. diferente. Então, e essas pessoas me abriram uma visão profissional de pessoas que têm hoje muito mais experiência do que eu, né, na área profissional, como pessoa, com idade, né, de vivência, de experiência ali, de sentir, poxa, de vir te dar uma orientação, de saber que hoje essas pessoas te admiram como profissional Sim. e que te indicam para outros lugares. Por quê? Porque você prestou um trabalho, um serviço bem feito para eles. Então, assim, hoje eu atendo vários clientes, não só em Bauru. Então, tenho clientes, tem cliente no Rio, tem cliente em Santa Catarina, tem cliente em São Paulo. Então, assim, por quê? Porque o leque foi aumentando, né? Então, tenho pessoas hoje que me ajudam, que são meus amigos, assim, que a minha profissão me deu, né? Então, eu falo que foram amigos que hoje eu não abro mão deles, de estarem comigo. Quanta coisa, né, foi aberta ali, né? A Muita visão, coisa, né, assim. sua. E hoje, e aí a parte física que eu falei, não, eu gostei disso daqui. E hoje, às vezes, eu me pego. Ontem mesmo, nós estávamos em casa e eu cheguei assim, foi um dia muito difícil no escritório e hoje eu percebo que elas sentem essa dor, sabe? Quando eu chego num dia difícil, esses dias mesmo nós chegamos, a Manu ela tinha um evento na igreja que uma amiguinha tinha chamado para ir, e aí eu falei assim, filha, hoje eu só queria ficar com vocês. Olha. Eu falei assim, eu não preciso de mais nada não, hoje. Fica aqui. Mas eu queria, nem que fosse pra gente ir ali na esquina Perfeito. chupar um sorvete, Meu mas nós Deus. vamos bem. E aí Lindo. ela mandou uma mensagem pra amiga que tinha convidado. Eu falei assim, você pode falar pra ela, mas se você quiser ir muito, o papai deixa você ir, não tem problema. E aí depois, um dia, passando a mensagem no celular dela e tal, eu vi que ela tinha escrito pra mim, olha, meu pai não tá bem e ele precisa da gente. Né? Então, assim, por quê? Hoje eu me preocupo muito em levar essa preocupação em casa para elas. Assim, às vezes eu ainda sou, pela dificuldade do dia, no trabalho, nas coisas que acontecem, e aí você ter que dar conta de tudo e ter que ainda chegar em casa, ter que ser pai, ter que ser esposo, ter que ajudar em casa e ainda fazer todas essas coisas e ter que gerir uma empresa hoje que, graças a Deus me deu. E às vezes é uma área muito difícil, né? Então, mudança todos os dias. Então, isso... e aí eu vi que a parte funcional me deu esse alívio. Não que elas não me ajudam. Não, sim. Mas aí, hoje a corrida me ajudou, né? De quando eu me internei até hoje já foram 35 quilos, né, a menos. Que antes eu sentava numa cadeira para pôr um tênis para amarrar, não conseguia, a fadiga, não conseguia brincar com as minhas filhas. Hoje às vezes eu nem tenho esse tempo de chegar, eu não gosto de jogar uma bola, por exemplo, tal. Então assim, eu sou um cara muito de gostar de ficar sentado ali, vamos brincar aqui sentado, tá tudo bem. Mas assim, hoje elas entenderam muito, sabe? E hoje elas levam muito de boa isso, elas me ajudam demais, né? E aí hoje tem o Gaelzinho aí que veio pra fechar com chave de ouro. E esse aí tem dia que chora, tem dia que só quer a mãe, tem dia que só quer o pai. Mas assim, foi algo muito, muito gostoso, sabe? Assim, foi uma fase difícil, muito difícil, que é como eu disse ontem, né? Eu não desejo isso pra ninguém, mas foram momentos assim que só nós que passamos e quem estava com a gente ali lado a lado. Claro que assim, as pessoas sentem a nossa dor, mas quem de fato sentiu foi eu e ela, né? E quem
teve esse respaldo, que me ajudou em tudo, né? E aguentou ali as pauladas, porque às vezes assim, hoje eu olho para trás e falo, eu era bruto. Às vezes, se fosse outra... Era rústico o negócio. Não mereço talvez isso, não teria suportado. Entendo. E assim, com 2 crianças, com aula online, de ter que pôr na aula, dali a pouco ter que sair, ter que ir no hospital, cuidar, dali a pouco ter que voltar, ter que fazer tal coisa. E eu era muito ativo, mesmo trabalhando muito. Então, eu gostava de fazer um mercado, então não gostava que ia, porque eu gosto disso. Se precisasse no banco, eu que ia. Então, e aí eu percebi que eu tive que parar toda essa minha vida e ela tinha que fazer. E eu falava, poxa, né? E onde eu entro aqui, nessa parte? Então, e aí foi onde a parte funcional, a academia, a corrida, me trouxe esse alívio. Entendi. Porque hoje eu percebo que assim, né? Elas estão aqui e eu não preciso mentir, que hoje eu sou outra pessoa, né? Tanto como homem, como profissional, como pai, como marido. Claro que quem aí já tem a sua família, a sua casa, seu lar montado, a gente tem os nossos momentos de estresse, normal, né? Todo casal briga, todo casal puxa a orelha da filha, dos filhos. E um dia um pouco mais, um dia um pouco menos. Mas bem melhor do que antes. Mas hoje assim, eu me vejo um cara diferente, né? E uma coisa que para fechar, assim, que eu trouxe, eu levo isso como presente, um presente mesmo que Deus me deu, né? De todas as pessoas que nos ajudaram, seja quem foi na minha casa, levou um pacote de arroz, uma cesta básica, R$10, R$100, R$500, todas as pessoas que iam lá e nos ajudavam, que seja com uma oração, mas que foram lá, que estiveram ali com a gente. Não vou dizer nome já para a gente não ter problema, muitas pessoas. Mas primeiro que você vê quanto você é amado, né? Que às vezes na correria do dia a dia a gente não tem esse contato, mas você não consegue mensurar. Poxa, né? Eu sei que ela me ama, mas ela não está aqui. Eu sei que ela sabe que eu amo, mas talvez a hora que você precisa e eu não tô. Mas eu lembro assim, teve um dia que nós estávamos voltando para restaurar e eu cheguei na porta, o pastor Ted estava lá e a hora que ele me viu andando assim sem muleta, porque toda a igreja orava, mas viu toda a situação, tinha fotos e tal. E eu lembro que quando eu cheguei, mesmo no braço da Paty, pois eu não subi um degrau, né? Então, para subir o degrau, eu tinha que ter aquele apoio. E eu lembro que a hora que eu cheguei, assim, ele me deu um abraço tão gostoso. Nossa. E não era uma palavra que eu precisava, mas era só isso, sabe? Assim, e aquele abraço que você vê que foi um abraço, assim, fiel, sabe, assim, sincero. E aí a hora que nós entramos, os pastores estavam lá, também nos abraçaram, sabe, assim, e você vê que independente de qualquer coisa, de ministério, de placa de igreja, sabe, de saber que o Gustavo canta, ou que o Gustavo não quer cantar, ou que a Patrícia faz ou deixa de fazer, independente de quem nós somos, mas o amor que eles tinham por nós, pelas nossas vidas. E você vê que assim, o quanto nós somos amados. Guerreou junto, né? De uma forma ou de outra. E assim, eu vejo que e todas essas pessoas que foram lá, nós marcamos num caderninho assim, todos os nomes. Então, se você foi com seu marido na minha casa, por exemplo, e deixou um pacote de arroz, não era só o seu nome, era o seu nome, do seu esposo, dos seus filhos. E aí, Deus me deu a oportunidade, nesses 5 anos, da gente conseguir devolver tudo aquilo que essas pessoas nos ajudaram, né? De uma forma, uns financeiramente, que também precisaram, e a gente estava ali, né, para ajudar, seja com um empréstimo, ou seja com uma doação, seja com uma cesta básica. Esses dias um casal de amigo passou por um problema e aí assim, e eu sabia que, eu sei o quanto é difícil, né, você ter que montar uma mensagem, mandar para várias pessoas e saber que você fala, poxa, agora eu vou ter que
largar, né, o meu Sim. machismo, o meu homem e falar, putz, de fato eu De preciso de ajuda, né? ajuda. Meu Deus. E aí é onde começa tudo. E aí esse casal mandou, né, e um casal de amigos falou assim, falou, cara, aconteceu isso, até no momento eu pensei que era trote. A gente estava chegando na igreja, eu liguei pra ele, falei assim, cara, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, mano, de fato foi isso mesmo e tal, eles tiveram um problema lá. E aí eu nem pedi a opinião da Paty, porque eu sei que assim, quando ela toma a decisão, eu tô com ela, Sim. e quando eu tomo, ela tá comigo, né? E eles fizeram uma rifa pra tentar levantar esse dinheiro que levaram da conta deles. Meu Deus. E eu lembro que assim, eu tinha R$ 560 na minha conta aquele dia. E eu peguei e na mensagem que estava escrito, o plano de saúde custava 500 e cada número custava R$ 20. Aí eu falei pra ele, falei, cara, aí eu peguei o Pix, mandei, Sim. falei assim, ó, tô escolhendo 3 números aí, o número é 1, o 2 e o 3, Sim. e mandei os 560. Aí ele mandou uma mensagem na hora, falou, pô, você tá ficando louco, você me mandou errado. Eu falei, velho, paga o plano de saúde dos seus filhos, Sim. é pra vocês, né? Deus me abençoou quando eu precisei e hoje tô abençoando vocês também. Nossa, meu Deus. Então assim, eu sei Forte que não é o dinheiro, sabe? Mas, Sim. claro, a gente passa aperto, às vezes até hoje, às vezes a gente fala, ó, agora a gente precisa dar uma segurada, mas como toda casa. Mas assim, hoje saber que você está do lado de cá e que você consegue ajudar, às vezes não é com muito, mas ou com uma palavra, ou financeiramente, com uma cesta básica, ou com qualquer coisa. Eu acho que o mais lindo de tudo, de verdade, é essa gratidão que vocês têm em mente. Sim. Nossa, isso é assim fantástico, porque a gratidão, gente, abre o céu, move, sabe, molesta para ser E Deus, assim, coisa, sabe, de saber que, e às vezes você faz sem saber que você não vai receber sem nada em troca, não é barganha, sabe? né? E isso é gostoso. Como eu disse lá atrás, é duro você ter que receber. Doar é muito mais fácil, muito mais gostoso, né? Mas eu aprendi em todo esse processo que às vezes a gente também precisa. E essa doação não é só aquilo, foi como eu disse, quando nós chegamos lá, eu precisava só de um abraço. Nossa, perfeito. Sabe? Então, assim, eu não precisava de dinheiro, não precisava de alimento, né? Quando nós voltamos para restaurar, a nossa vida financeira já estava restabelecida, graças a Deus, né? Assim, não estava do jeito que a gente gostaria, mas Deus foi suprindo tudo. Deus foi colocando pessoas no nosso caminho, mas a gente precisava daquilo naquele momento, tudo, sabe? Né? A virada de chave, né? Eu acho que o mais importante é a gente entender. E o meu marido entendeu, eu entendi que não é só o financeiro, não é só o processo foi muito difícil, mas glória a Deus passou. E aí é aquilo que ele disse, o que você vai fazer daqui pra frente? Deus está te dando uma segunda chance. Então você que está aí em casa, que está enfrentando um problema, uma dificuldade, um problema de saúde, né? Deus, ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa, né? O processo todo não foi fácil. Não foi nem um pouco fácil. E não foi só o processo de internação, teve um pós depois, né? Foram quase 3 anos depois ainda de todo o processo da internação. E enquanto ele não virou a chave que ele precisava cuidar do templo, que é o nosso tema, né? E como não ver, amiga, a mão de Deus nisso, como não entender que Deus preparou isso e que hoje ele estar bem, ver ele se superando na corrida, correndo 21K, correndo 10K. Meu Deus, é uma alegria muito grande. Eu recebi uma mensagem de um amigo, né? Então, assim, às vezes ele falava, cara, mas como que você treina tanto, ainda consegue dar conta na sua casa, da sua família? E eu falei assim, velho, hoje eu entendi que primeiro a minha saúde é prioridade. E a minha casa também. Não que o meu trabalho não seja, mas eu aprendi a colocar isso no meu cronograma e que hoje eu tenho tempo para minha família. Então eu tenho, não que às vezes, né, agora em época de imposto de renda, chegar em casa ainda tem que trabalhar, ainda às vezes a Paty fala, não, tá terminando aqui, dali a pouco começa outro período e assim vai. Mas hoje eu tenho tempos de prioridade. Então antes
Se eu tivesse que trabalhar e não almoçar, eu não almoçaria. Se eu tivesse que trabalhar e não Olha treinar, só. eu não treinaria. Meu Hoje, Deus. meio-dia, eu abaixo o meu computador e vou fazer o meu treino. Termino o meu treino, vou almoçar. Seja a minha marmita ali, seja um restaurante, seja eu estiver aqui em casa. Porém, 1h30 eu tô no escritório. Eu saí meio-dia para Sim. treinar. Então, assim, eu tenho meu tempo de treino de corrida, eu tenho meu tempo de treino de academia, eu tenho meu tempo com as minhas filhas, que às vezes elas Sim. querem jogar um joguinho, sentar ali e brincar com um jogo de tabuleiro só. É isso. E para elas, às vezes, é o tempo que elas precisam só. Sim. Ou às vezes de falar assim, pai, vamos deitar no sofá assistir um filme? Eu não aguento assistir um filme, então eu Ele durmo. dorme. Mas elas querem a minha companhia, Assim, porque tá a mãe ali. fica o dia todo. Tá ali. Então elas só querem estar assim, uma de um lado, outra do outro, ainda o E último o às Gael vezes. subindo por E o cima. Gael ali, um dia chorando, outro dia não. Mas então eu aprendi a lidar com com esse tempo. É né? organizar e você suprir tudo. É importante também, né? Sim, Que você entendeu que a saúde, você cuidando da sua saúde, você vai conseguir trabalhar, Isso. cuidar das suas filhas. E o cuidar da Isso. saúde. Você vai suprir tudo isso, né? exato. Então, a gente honra a Deus quando a gente cuida da saúde. É. Não é? porque nós somos o templo, né? Como a gente, né, vem falando do tema, Sim. né? Então você está cuidando do templo, porque, Sim. né, é o seu templo do Espírito Santo. Então você está E cuidando. não é por um corpo bonito. Não é por sabe? estética. Não é. E assim, Não, é. quem tá comigo sabe que de Sim, fato nada não a é. ver, Mas eu nunca liguei pra isso. Sim. Mas é pra saber. Nesses dias até brinquei com televisão. Falei, cara, eu queria, né? Agora eu queria um corpinho mais definido e tal. Ele falou, irmão, não se preocupe com isso. Queira ter um corpo atlético. Se eu te chamar pra correr comigo, você tá pronto. Se eu te Consegue. chamar pra subir um morro, você tá pronto. Se eu te chamar pra uma guerra, você tá pronto. Se eu te chamar pra nadar, você tá pronto. Se eu te chamar pra isso. erguer peso, você tá pronto. Ele falou assim, por quê? Porque às vezes você só tá pronto desse tamanho. E às vezes você tá bombado e você foi injetando E não tem saúde. e não tem saúde. É Então, verdade. e isso às vezes é o que a gente vê dentro da igreja. E às vezes a verdade. gente tá ali e Não tá. cheio das coisas lá de fora e vazio das coisas daqui de dentro, verdade. né? E ele falou assim, se eu te chamar para orar, você não tá pronto. Não tá pronto. Se eu te chamar para ir no monte, você não tá pronto. Para fazer um projeto social, você não tá pronto. Só que se eu te chamar para ir pescar ou para jogar uma bola, para um churrasco, você tá. Verdade. Ele falou, Olha, então, meu se a gente unir, né, Sim. a sua vida, o seu físico com o seu espiritual, é isso que a gente precisa. Nossa, entendeu? Então perfeito. esteja pronto. Então, assim, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Sei que foi um pouquinho longo, mas é um testemunho que assim eu levo para minha vida, né? Hoje, ainda esses dias, brinquei com um amigo, falei, me respeita que agora eu sou meio maratonista, né? Então, para quem me viu deitado naquela cama, uma amiga de um trabalho assim que um dia escutou a minha história por outra pessoa, falou, eu fiquei emocionado quando eu vi você postar a sua chegada, né? Então, elas estavam ali comigo. Eu fui com muita dor. Eu tinha machucado no meio da semana, mas nós já estávamos com tudo pago. E aí eu falei assim, não, Paty, eu vou fazer. Nem que eu tiver que andar todos esses quilômetros, mas eu vou fazer. Porque lá atrás eu achei que eu ia morrer, né? Então aqui agora, esses dias, nós fomos semana passada para São Paulo, e aí minha filha tinha uma prova para fazer e com medo e preocupada, aí eu sentado com ela assim, alongando ali no chão, eu falei assim, lembra o que o papai falou lá dentro do hotel? Com dor ou sem, você veio aqui para fazer. Então, o seu melhor. Se você vai conseguir o tempo, não se preocupe com isso. Se você vai conseguir um pódio, também não se preocupe com isso. Mas você veio aqui para cumprir. Então, entre e faça bem feito aquilo que você aprendeu a fazer. Não se preocupa com posição. Exato. Então, assim, hoje agradeço ao Trevisan demais, pelos amigos também que me deram dicas e que nos ensinaram, né? O meu nutricionista, Camargo, que está ali sempre puxando a orelha. Então, os primeiros exames que eu fiz, minha saúde estava ladeira abaixo, né? Então, hoje, assim... Tudo errado, né? Tudo errado. Então,
exame tudo alterado, com pré-diabetes. Então, esses dias ele até fez uma postagem, né, que me emocionou bastante. Então, tipo, de pré-diabetes atleta, não sou um atleta ainda, mas hoje eu percebi que isso e nem quero estar ali, né? Eu não estou ali para isso, mas esse esporte me trouxe essa alegria de poder me sentir bem, de entender que o meu corpo precisa disso. Então, assim, hoje eu não tomo mais nenhum remédio, né? Nada, nenhum controlado, nenhum remédio mensal ali ou diário. Então, assim, nem às vezes quando eu vou na academia pego mais um pouco de peso, né? Então, assim, hoje é 0 remédio, então, e assim, e 100% treino físico e academia, Aí, né? ó, E claro, e você vai unindo até pequeno, ó. até o pequeno, ainda chega em casa, tem que balançar o gaiol. Ainda sobrou tempo para fazer um pequenininho. Aproveita aí você. A gente espera que tenha falado com você esse podcast. Sim. Ficou extenso, mas necessário. Não. Que você vire a chave também, que você mude a história e veja o lado bom. E se você gostou, curte, compartilha com quem tá precisando. E fica a dica, nós vamos ter agora um bate-papo na semana que vem com todo mundo aqui reunido. Vai se faltar esse já tempo, foi hein? difícil, gente, imagina, com o mundo. Trevisan aqui, a Cris, o Gustavo, eu e a Van. Gente, vai ser tremendo. Você não pode perder, que o conteúdo vai ser top pra gente encerrar esse mês com chave de ouro, pra você entender que você precisa cuidar do templo, que isso é de Deus. Eu acho assim, mesmo não foi extenso, porque cada detalhe que você contou, Gustavo, é muito de extrema importância. Sim. Porque não dá pra pincelar. Não. Não tem como. É uma coisa assim que é extraordinária. Isso que nós já resumimos, né? Isso. Então, assim, Não, só os pontos. extraordinário. Não tem, cada detalhe você vê o cuidado de Deus, o posicionamento, Sim. você vê gratidão, você vê família pura, amor puro, amor ao próximo, você com os outros com você. Então, é muita coisa envolvida ali, numa essência de Deus, muita coisa. Sim. Então, não tem como dar uma pincelada, porque não é uma essência, é várias. E hoje nós aprendemos que, assim, estar dentro da igreja, Van, é muito fácil, né? Você ser crente dentro de 4 paredes, onde todas as pessoas estão buscando a mesma direção, é muito, muito mais fácil. Mas você ser cristão no seu trabalho, na sua família, né? Não vou dizer que assim a gente também não peca, né? Sim, toda ninguém hora, é perfeito, né? mas as pessoas olharem para você e saber que assim que você é um exemplo de pessoa, de pai, de amigo, né? Porque às vezes é aquilo que eu disse, nem tudo é dinheiro. Mas às vezes apenas um abraço. Porque a gente tem que ser igreja dentro da igreja e fora da igreja. Exato. Né? Com toda essa essência que você Porque passou. lá dentro é tranquilo, né? Então, assim, nós fácil, estamos lá, a gente ouve os louvores que a gente gosta, confronta o dia que a gente não gosta, tá tudo bem, né? O dia que a palavra é pra gente falar, poxa, eu vou lá falar com o pastor, por que ele veio falar pra mim disso que ele tá sabendo de mim, né? Mas assim, a gente ser aqui fora é muito mais difícil, e ainda mais nos dias de hoje e são poucos, que a gente vive. Poucos, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos, isso. mais ou menos isso. Mas meninas, obrigado pelo convite, tá bom? Olha, desculpa aí a extensão. Mas a gente tem que agradecer, de verdade, por tudo que eu aprendi aqui. De verdade, uma lição de vida, sabe? Deus já me ensinou também, mas não na saúde, mas no financeiro, né? A ter essa confiança e posicionamento, enfim. Mas foi tremendo mesmo. Eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente. Amém. Por trazer você aqui para contar. E assim, gratidão mesmo. Amém. De estar fazendo assim, né? Tamo junto, né? Tamo junto. É um bate-papo que no começo nos deixa com friozinho na barriga, né? Fala, poxa, o que eu vou ter que falar, você né? vai ver o testemunho. Nem eu aqui, ó. Eu apareço em todas agora, gente. Mas você vai ver o que vai vir pra sobre galera. isso. Sim. Você vai ver quantas vidas transformadas sobre isso. Sim. E é às isso. vezes a gente não tem essa dimensão, né? Deus conta conosco. Sim. Deus conta com o nosso testemunho. Entendeu? Isso. Então, gente, gratidão, Gu. Obrigado, Deus abençoe Van. sempre Obrigado, sua Paty. família. Amém. Essa família abençoada. Amém. Abençoada, né, gente?
E gratidão a Deus por estar É isso. aqui com a minha amiga. Né? Sempre, viu? Tô aprendendo As muito com meninas ela. ali nos É bastidores, né? E Gael, é isso, Ó. gente. Um beijo. Obrigada, Tchau, gente. Obrigado. Até sábado que vem, É. com todo mundo reunido, não perca. É isso.